Estudo analítico das imagens no espelho esférico. Bom, antes de começar esse estudo analítico, eu gostaria de reforçar que é muito importante a aula anterior. Se você está vindo aqui direto nessa aula, seria interessante você desenvolver a aula anterior, que é a construção das imagens nos espelhos esféricos. É muito importante você conhecer que tipo de imagem você terá num espelho esférico côncavo ou convexo quando você coloca o objeto na frente dele a uma certa distância dele, né? Conhecendo a distância focal, o centro de curvatura e o raio do espelho. Isso ajuda bem, inclusive na hora de uma prova. Tá? Por exemplo, você está fazendo uma prova de vestibular ou Enem. A prova são várias disciplinas que são cobradas na mesma prova e você tem um tempo limitado para desenvolver essa prova. Então, muitas vezes, algumas questões, só de você conhecer, saber analisar a questão, você marca a opção correta sem ter que desenvolver. E às vezes são dados valores para que você possa desenvolver. Mas você, quando vai desenvolver ela algebricamente, você às vezes gasta muito tempo. Então, se é uma questão que dá para você analisar sem desenvolver algebricamente, é melhor. Tá? Eu vou dar exemplos disso aí para vocês, vão ter problemas aí que a gente gasta um certo tempo para desenvolver, mas se você conhece bem a teoria, que no caso aí é a aula anterior, né, de como a imagem é formada, às vezes você consegue marcar eliminando as demais. Tá? Você ganha tempo numa prova aí. Tá? Então o capítulo anterior é muito importante. Se você passou por ele, ótimo. Agora aqui vou dar sequência partindo do princípio que você já conhece bem o capítulo anterior. Então vamos lá, estudo analítico. As imagens produzidas na aula anterior podem ter suas posições e tamanhos calculados analiticamente. Basta que para isso se conheça o tipo de espelho, se é côncavo ou convexo, e suas características como distância focal ou centro de curvatura, e também a posição do objeto em relação ao espelho. Então, olha, a equação que nós iremos trabalhar, eu gostaria de reforçar isso aqui também, eu vou te dar duas equações aí direto. Tá? Não vou estar demonstrando aqui. Eu sei que a maioria dos professores fazem isso, dão elas direto, porque o importante é você conhecer a equação e saber desenvolver os problemas baseado nestas equações. Você vai tirar os dados do problema e substituir. Você vai ver que fica bem simples assim. Agora, não vou a demonstração destas duas equações que eu vou dar, eu vou deixar para o final da aula. Se você quiser ver como é a demonstração, vai estar lá no finalzinho da aula, tá? Porque é uma parte que você pode até pular. Tá? O importante é você conhecer as equações e saber desenvolver os problemas com elas. Tá? A demonstração delas eu vou deixar então para o finalzinho da aula, porque se não houver interesse você pode pular isso. Por isso que eu estou deixando para o final da aula a demonstração. Então nós temos aí a primeira equação, olha, que vai ser 1 sobre F igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. O que é o F? Nós já conhecemos da aula anterior aí. É a distância focal. Tá? P e P', eu dei lá na aula 2 quando eu comentei sobre a propagação retilínea da luz. Eu já comecei a utilizar essas variáveis. Né? P é a distância entre o objeto e o vértice do espelho. Ou seja, você vai colocar o objeto na frente do espelho. A distância do objeto até o espelho nós vamos chamar de P. E P' é a distância entre a imagem e o espelho, é onde a sua imagem irá aparecer. A distância dela em relação ao vértice do espelho. Aí. Temos também como estudar o tamanho da imagem, usando a equação A. Olha, A nós vamos chamar de aumento linear, tá? A gente costuma chamar de aumento linear transversal, que é I sobre O, onde I é o tamanho da imagem, O, tamanho do objeto. É uma lógica aí, né? Se você tem, por exemplo, que a imagem é 2 vezes maior que o objeto, então o aumento linear vai ser 2 vezes. Ou seja, 2 vezes maior. Tá? Se a imagem for a metade do tamanho do objeto,
Então você terá aqui no aumento linear igual a 1/2, metade. Não é? Se fosse a imagem 1/3 do objeto, o aumento linear seria 1/3. Então que fique claro aí, tá? Quando você tem uma imagem maior, o aumento vai ser 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Agora, quando for menor, metade, 1/2, 1/3, 1/4, vai ser uma fração. E esta imagem dividido pelo tamanho do objeto vai ser igual a menos pelinha sobre π. Também vai estar demonstrado no final da aula, se você quiser saber de onde que vem essa equação. Ok? Por enquanto, o importante vai ser nós sabermos usarmos essa primeira equação e essa segunda equação para desenvolvermos problemas de espelhos esféricos. Observação: a distância entre o objeto e o espelho, ou entre a imagem e o espelho, será positivo se estiver na frente do espelho e negativo atrás do espelho. Sendo assim, o foco do espelho convexo será negativo. Nós vamos basear nisso, tá? Tudo que estiver na frente do espelho, com relação a distâncias, vai ser positivo. E atrás do espelho vai ser negativo. Nós já estudamos aí que a imagem, por exemplo, lá no espelho plano, a imagem virtual ela vai surgir atrás do espelho. Então, essa distância da imagem até o espelho será negativa, porque ele está atrás do espelho. Então, nós vamos basear assim: tudo que estiver na frente do espelho, com relação à distância, será positivo, e tudo que estiver atrás do espelho será negativo. Então a gente observa que, por exemplo, no espelho côncavo, o foco está à frente do espelho. Então o foco no espelho côncavo será positivo. Já no espelho convexo, o foco estará atrás do espelho, então o foco será negativo. Vamos reforçar isso que eu falei. Estudando os sinais. As regras servirão tanto para espelho côncavo para o convexo. Então, olha só, eu teria aqui o espelho côncavo, né? Você sabe que essa parte aqui é atrás do espelho, então você tem aqui o espelho côncavo, o foco e o centro de curvatura, olha, estão na frente do espelho côncavo. Então, os sinais serão da seguinte maneira, olha, frente do espelho, positivo, atrás do espelho, negativo. Acima do eixo principal, mais. Abaixo do eixo principal, menos. Porque tem aquela ideia, né? Se a imagem vai surgir abaixo do eixo principal, o tamanho dela será negativo. Tá? Já no espelho convexo, olha, frente do espelho, tá vendo? É positivo, olha, vê que inverteu o sinal em relação ao anterior ali, olha. A parte de frente, como convexo, né, o espelho está aqui nessa barriga, né, do lado direito aqui, olha, a frente do espelho é positivo e atrás do espelho é negativo. Então essas distâncias na frente do espelho e atrás do espelho, você vai usar esses sinais. Positivo para frente do espelho, negativo para trás do espelho. Acima do eixo principal, é a mesma regra aqui, ó, positivo acima do eixo principal e negativo quando você está abaixo do eixo principal aqui. Então nós iremos utilizar as seguintes notações. Olha, se P for positivo, lembra, quem é P? É a distância do objeto até o espelho. Se P for positivo, o objeto estará na frente do espelho. Será um objeto real, né? Tanto para o espelho convexo como para o espelho côncavo. Olha, se o P for negativo, eu nem vou colocar aqui não, seria um objeto virtual. Mas aqui no caso dos espelhos, nós não iremos estudar o objeto virtual, porque não tem sentido você colocar o objeto atrás do espelho. Se você quer ver a imagem formada no espelho, você terá que colocar o objeto na frente do espelho. Tá? Mas nós teremos objeto virtual quando a gente for estudar lá instrumentos ópticos, tá? Que vão ter casos onde que você vai ter uma imagem virtual que um outro espelho ou uma lente vai estar vendo, ok? Mas não é o caso agora. Então, por enquanto, nós teremos somente objeto real, tá?
Pelinha maior do que zero. Pelinha é a distância da imagem até o espelho. Se pelinha for positivo, a imagem estará na frente do espelho. Nós chamaremos de imagem real. Se pelinha for negativo, a imagem estará atrás do espelho. Nesse caso, será uma imagem virtual. Foco positivo, espelho côncavo. Olha, o foco está na frente do espelho. Já se o foco for negativo, espelho convexo, que é esse caso. Olha, o foco estará atrás do espelho. E positivo, imagem acima do eixo principal. Então, se a imagem estiver acima do eixo principal, I é positivo. Agora, se a imagem estiver abaixo do eixo principal, o I será negativo. O positivo, o objeto acima do eixo principal, e O negativo, objeto abaixo do eixo principal. Lembrando-se que O e I são tamanhos, né? Tamanho do objeto, O. Tamanho da imagem, I. A maior do que zero, imagem direita. Olha, se o I for positivo e o O também positivo, todos dois estarão acima do eixo principal. Então, o aumento linear aqui vai ser positivo. Então, se o A for maior do que zero, a imagem será direita, imagem virtual. Tá? Nós veremos aí que com relação ao objeto e imagem, aliás, já estudamos mais ou menos isso na aula anterior, né? Quando a imagem é real, ela vai aparecer de cabeça para baixo, ao contrário do objeto. Um objeto estando para cima, a imagem vai ser de cabeça para baixo. Já a imagem virtual, ela é sempre direita. Ela vai estar ali junto com o objeto. Se o objeto está acima do eixo principal, a imagem também estará acima do eixo principal. Bom, reforçando isso então, se o aumento linear for negativo, a imagem será invertida. E nesse caso, a imagem será real. Bom, então vamos ver como isso funciona nos exercícios de aprendizagem. Um lápis com altura de 20 centímetros é colocado na posição vertical a 50 centímetros do vértice de um espelho côncavo. Então vamos pegando os dados na solução. Olha, o lápis ele tem uma altura de 20 centímetros, ou seja, o tamanho do lápis, O. Tá? Tamanho do objeto, 20 centímetros. É colocado na posição vertical a 50 centímetros do vértice de um espelho côncavo. Ou seja, P, né? P é a distância do objeto até o espelho. Então esse P será igual a 50 centímetros. A imagem conjugada pelo espelho é real, olha que isso é muito importante. Imagem real não é invertida. E mede 5 centímetros. Olha, se o objeto tinha 20 centímetros e eu falo que a imagem real tem 5 centímetros, a imagem estará invertida. Então o I vai ser igual a menos 5 centímetros, porque você já sabe que a imagem é real e toda imagem real é invertida. Se você não colocar esse sinal negativo, você vai errar o problema. Tá? Então é importantíssimo você ter muita atenção nesse enunciado. Isso aí a aula anterior reforça também, né? Porque se você sabe onde que está o objeto, você já vai ter lá a ideia de onde que vai estar a imagem e mais ou menos se ela é direita, invertida, né? Real ou virtual. Isso vai ajudar na hora da colocação dos sinais aqui. Bom, o que eu estou querendo então? Calcule a distância em centímetros da imagem até o espelho. Eu estou querendo pelinha, né? Que é a distância da imagem. Onde ela estará? Bom, eu vou colocar aí então, tá? Seria interessante sempre você, quando estiver trabalhando com espelho, o interessante é você conhecer as equações. Então vou estar colocando aí as equações, tá? E vamos ver como se tira aqui. Olha, eu estou querendo pelinha. Eu tenho pelinha nas duas. Tá, então vamos lá. O que eu dei? Eu dei O, P e I. Olha, O, P e I. Aqui eu não tenho, né? Aqui eu tenho foco.
Se eu estou querendo P' e dei O, I e P aqui, olha, eu vou trabalhar aqui, ó, nessa equação aqui. Né? Esquece o A, eu vou pegar só essa parte aqui, ó. Então eu sei que I sobre O será igual a menos P' sobre P. Agora é só substituir. Né? Quanto que vale I? Menos 5, o O 20, o P' eu estou querendo achar e o P vale 50. Olha, tudo em centímetro aí. Né? Então eu vou substituir aqui só para você ver como é que vai simplificar. Ó. Tá? Eu tenho então menos 5 dividido por 20 é igual a menos P' dividido por 50 centímetros. Olha, eu posso simplificar aí, olha, centímetro com centímetro. Aqui também no denominador, né, eu posso simplificar 0 e 0, né, como se eu estivesse multiplicando ambos os membros aí por 10. Tá? E eu terei que P' vai ser igual, olha, passo 5 para cá multiplicando, eu terei 5 vezes 5, olha que eu já tirei o sinal menos, tá? Multiplicando por menos 1 ambos os membros aqui, olha, vai ficar tudo positivo. Então eu tenho aqui, ó, 5 vezes 5 dividido por 2. 5 vezes 5, 25. 25 dividido por 2 vai dar 12,5 centímetros. Tá bom? Então, olha, a imagem vai estar a uma distância do espelho de 12 centímetros e meio. Lá que surgirá essa imagem. 2. Um lápis é colocado perpendicularmente à reta que contém o foco e o vértice de um espelho esférico côncavo. Bom, então você coloca lá em cima do eixo principal, né, do espelho esférico côncavo. Considere os seguintes dados. Comprimento do lápis. Vamos pegar esses dados então, em solução. O comprimento do lápis O. Então, tamanho do objeto, 10 centímetros. Distância entre o foco e o vértice, 40 centímetros. Aí, atenção, 40 centímetros, o espelho não é côncavo, então o foco é positivo, foco 40 centímetros. Porque se fosse espelho convexo, seria menos 40 centímetros. Distância entre o lápis e o vértice do espelho, 120 centímetros. Então, nós temos que P vai ser igual a 120 centímetros. Calcule o tamanho da imagem do lápis. Eu quero saber I. Qual será o tamanho da imagem? Ok? Então vamos lá consultar as equações. Eu quero I. Eu não tenho I na primeira, eu tenho I na segunda. Tá? E tenho aqui, ó, O, P' e P. Aqui eu tenho O, F e P. Olha, para achar o I, eu tenho o O e o P. Eu não tenho o P'. Mas eu tenho o F e o P. Então, com o F e o P, eu acharei P' na primeira equação. E aí sim, eu vou substituir na segunda equação e achar o I. Tá vendo? Eu vou estar jogando aqui com as duas equações. Então, primeiramente, eu vou usar a primeira equação. Olha, 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. E vamos substituir. O foco vale 40 centímetros e o P 120. Então, substituindo, eu vou passar aqui para o primeiro membro, né, subtraindo esse 1 sobre 120. Tá? Vai passar subtraindo, eu vou inverter tudo aqui. Então eu terei aqui 1 sobre P' será igual a 1 sobre 40 menos 1 sobre 120. Tá vendo? 1 sobre 120 é que passou subtraindo para cá. Bom, o que eu posso fazer aqui agora? Eu quero achar o valor de P'. Vamos tirar um mínimo. O mínimo aqui vai dar 120. 120 por 40 vai dar 3. 3 vezes 1, 3. 120 por 121. 1 vezes 1, 1, com um sinal menos. Então, menos 1. 3 menos 1 vai dar 2, então aqui eu terei 2 sobre 120. Dá para simplificar, né? Vai dar 1 sobre 60. Então, P' vai ser igual a 60 centímetros. Olha que está tudo em centímetros aí, tá? Então eu já achei a distância aqui, ó, da imagem até o espelho. Mas não é isso que eu quero o tamanho da imagem, o I. Agora então eu vou usar a segunda equação ali, olha, I sobre O será igual a menos P' sobre P. Eu tenho tudo, vou achar apenas o I agora, né? O O vale 10 centímetros, o P' vale 60. Olha que o menos aqui, ó, né, continua. P' vale 60 e P 120. Você tem aqui, ó, 120. O que dá para você fazer aqui? Olha, dá para você simplificar, né? 60 por 60, 1, 120 por 60, 2.
Tá? Eu passo 10 para cá multiplicando, o que eu terei aí? Ó? Que o I igual a menos 10 dividido por 2. E vale menos 5 centímetros. Olha, eu perguntei, calcule o tamanho da imagem do lápis. O tamanho da imagem é 5 centímetros. Esse menos aqui mostra que a imagem é real, que está de cabeça para baixo. Tá? Então você pode até responder 5 centímetros e explicar, né? 5 centímetros é o tamanho da imagem do lápis. O sinal menos mostra que a imagem é real e invertida. 3. Uma pessoa projeta em uma tela a imagem de uma lâmpada, porém em um tamanho 4 vezes maior que o seu tamanho original. Olha bem o texto aqui. Uma pessoa projeta em uma tela. Olha, a imagem projetada é a imagem real. Então você já sabe que ela está invertida. Porém, um tamanho 4 vezes maior. Então, aquele aumento linear tem que ser 4 vezes maior, porém com sinal negativo, porque você sabe que a imagem real estará invertida. Então, vamos pegar esse dado aqui, ó, solução. Eu sei de cara que o A é igual a menos 4. Isso aí é um espelho côncavo, né? Porque o espelho convexo ele só vai dar imagem virtual, não dá imagem real. Então tem que ser um espelho côncavo. Para isso, ela dispõe de um espelho esférico e coloca a lâmpada a 60 centímetros do seu vértice. Bom, então P é igual a 60 centímetros. A partir da situação descrita, responda. Letra A. Que tipo de espelho foi usado e permitiu esse resultado? Justifique matematicamente a sua resposta. Então, aquele detalhe, eu já sei que é um espelho côncavo. Você poderia até colocar isso aí direto como resposta. É um espelho côncavo, tá? Falar que a imagem é projetada, então só pode ser um espelho côncavo. Você não vai perder a questão toda, né? Agora, justifique matematicamente a sua resposta. Tá? Ou seja, eu estou querendo que você calcule isso aí. Como é que você vai provar matematicamente? Eu falei no anterior aqui que a resposta não está completamente correta, né? 100%, porque eu estou pedindo para você justificar. Tá? Você já sabe que é um espelho côncavo. Falando assim, se você não conseguir fazer essa segunda parte, justifique matematicamente, pelo menos se você justificar aqui como uma imagem real, bonitinha, né? Que foi colocado aí, só pode ser um espelho côncavo, você já levaria parte da questão aqui. Você não tiraria 0 na questão. Agora ele está pedindo para justificar, então nós vamos ter que justificar aí, mostrando isso matematicamente. Tá? Então como é que nós vamos fazer isso? Olha, eu vou estar querendo aí o foco do espelho, né? Porque se o foco for positivo, espelho côncavo, foco negativo, espelho convexo. Então eu vou estar querendo saber quanto que vale o foco, para saber se o foco vai ser positivo ou negativo. Bom, quais são as equações que eu vou usar então? Eu tenho essas duas equações aí. Tá? Eu quero saber o foco. Para isso eu tenho que conhecer P e P'. O P eu tenho, eu não tenho um P'. Mas como eu tenho um aumento linear aqui, ó, eu posso calcular o P' na de baixo aqui. Então primeiro vamos usar essa segunda equação. Eu sei que o aumento linear é menos P' sobre P. E esse aumento linear vale menos 4. Então menos 4 é igual a menos P' sobre P, que vale 60. Passo 60 para cá multiplicando, eu terei que P' vai ser igual a 240 centímetros. Olha que eu tirei o sinal menos aqui, né? Menos com menos aqui, né? Você multiplica por menos 1, vai dar positivo isso aqui. Então eu sei que o P' é 240 centímetros, positivo, né? Então é uma imagem real, ela está na frente do espelho. Ok? Mas como eu estou atrás do foco, agora a gente pode usar a primeira equação aqui, ó. 1 sobre F será igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Substituindo agora, né, o P, eu tenho que vale 60 centímetros e o P' 240 centímetros aqui. Substituindo, 1 sobre F é igual a 1 sobre 60 mais 1 sobre 240. Vamos tirar um mínimo, né? O mínimo aí dá 240 por 60 vai dar 4. 4 vezes 1, 4. 240 por 240, 1 vezes 1, 1. Então eu tenho que 1 sobre F vai dar 5 sobre 240. Olha, como 1 sobre F é 5 por 240, eu posso inverter isso aqui, né? O inverso disso é igual ao inverso
do segundo membro ali. Então eu tenho que foco vai ser igual a 240 dividido por 5. 240 por 5 vai dar 48 centímetros. Observe, o foco não é positivo. Foco positivo, espelho côncavo. Está justificada aí a letra A. Ok? Vamos para a letra B. Se um outro objeto for colocado a 10 centímetros do vértice desse espelho. Então, olha, a letra B eu falo que P vai ser igual a 10 centímetros. Né? Um outro objeto você está colocando a 10 centímetros do espelho. Esse espelho tem essa distância focal, é o mesmo espelho. Eu quero saber a distância da imagem até o espelho. Né? Eu quero saber P'. Bom, agora você tem P e F. P e F, eu quero saber P'. Vou usar então aqui a primeira equação, né? Você tem que 1 sobre F é igual a 1 sobre P, mais 1 sobre P'. Substituindo, o foco vale 48 centímetros, o P 10 centímetros, eu quero descobrir P'. Passo um décimo aqui, subtraindo para o primeiro membro e inverte tudo aí, ó. 1 sobre P' vai ser 1 sobre 48 menos 1 sobre 10, que passou para cá, para o primeiro membro, e eu inverti tudo aí, só inverti os membros aqui. Tá? Então você tem que 1 sobre P' é igual a 1 sobre 48 menos 1 décimo. Tira o mínimo aqui, o mínimo dá 480, né? Então você tem que 1 sobre P', 480 no denominador aqui, 480 por 48, 10 vezes 1, 10, menos 480 por 10, simplifica o zero, ele vai dar 48, vezes 1, 48, menos 48. 10 menos 48, menos 38 sobre 480. Bom, aí eu posso inverter aqui, né? Multiplica invertido, não inverte. O inverso aqui vai dar P' e o inverso aqui 480 por 38. Então, menos 480 dividido por 38 vai dar 12,6 centímetros. Observe que o P' é negativo. Isso significa que a imagem é virtual, está atrás do espelho. Olha, mas o espelho não é côncavo, por que deu uma imagem virtual? Olha lá, 10 centímetros, cadê o foco? O foco não vale 48 centímetros? O objeto ele vai estar entre o foco e o vértice, ele está mais próximo do espelho. Por isso que está te dando uma imagem aqui, olha, virtual. Essa imagem vai ser maior do que o objeto, né? Daria até para calcular o tamanho da imagem aí, usando essa segunda equação aqui. 4. O FJF. Um espelho esférico côncavo de raio de curvatura igual a 40 centímetros fornece de um objeto colocado 100 centímetros à sua frente uma imagem, aí tem aqui para a gente analisar. Tá? Olha, o espelho é côncavo, então o foco é positivo. E aqui eu dou raio de curvatura. Você sabe que o foco é a metade do raio. Então, solução aí, o primeiro dado que eu estou dando aí é o foco do espelho, que tem 20 centímetros. Fornece de um objeto colocado a 100 centímetros à sua frente, então P é igual a 100 centímetros. Uma imagem real, menor, invertida, já dá assim para a gente analisar alguma coisa aqui. Não é? Por quê? Se o espelho é côncavo e o foco tem 20 centímetros e o objeto está além do centro de curvatura, tá vendo? Que o centro de curvatura seria 40 centímetros, o dobro do foco. Tá? Então, se o objeto está além do centro de curvatura, a imagem dele vai surgir entre o foco e o centro de curvatura, não é? De cabeça para baixo, né? Vai ser uma imagem real, invertida e menor. Então já daria até para tentar analisar alguma coisa aqui, ó, imagem real, invertida e menor. Tá? O virtual e virtual, letra B e letra C, de cara você já elimina. B e C eliminada. Real, então vai ficar A, D e E. Menor invertida, menor invertida, menor invertida, ó, todas elas, né? Ainda estou surgindo dúvida aí. A 10 centímetros do foco, a 16,67 centímetros do espelho. Bom, ela tem que estar entre o foco e o centro de curvatura. Se o foco está a 20 centímetros, ela teria que estar entre 20 e 40 centímetros, ou seja, a letra D também você já elimina.
tá? Já está eliminada B, C e D. Tá? O problema da A e da E é que está 10 centímetros do foco, 5 centímetros do foco. Eu vou ter que saber onde está a imagem, pelinha. De qualquer maneira eu vou ter que calcular pelinha aqui. Então eu vou ter que saber quanto que vale pelinha. Olha, como eu tenho o foco e o P, né, nós vamos usar a primeira equação, né, de Gauss lá. 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre pelinha. E vamos substituir. 1 sobre 20 é igual a 1 sobre 100 mais 1 sobre pelinha. Vou passar 1 sobre 100 para o primeiro membro subtraindo e já invertendo tudo, né? Tá, olha, passei para o primeiro membro e inverti tudo. Tá, 1 sobre pelinha que estava no segundo membro, deixei no primeiro membro aqui, ó. Passei para o primeiro membro, né? Porque tem aquela troca de sinal, mas você vai ver que é isso aí. Tá? Então 1 sobre pelinha é igual a 1 sobre 20 menos 1 sobre 100. Tira o mínimo aqui vai dar 100. 100 dividido por 20 vai dar 5 vezes 1, 5, menos 100 por 100, 1 vezes 1, 1. 5 menos 1, 4. Então aqui vai ficar 4 centésimos no segundo membro. Dá para simplificar aí, né? 4 por 4 vai dar 1, 100 por 4, 25. E o inverso aqui então vai dar 25 centímetros. Tá? É o valor de pelinha, 25 centímetros. Então vamos lá. O foco não era 20 centímetros? Se a imagem está a 25 centímetros, ela vai estar a 5 centímetros do foco. Elimina A, você vai estar com a resposta letra E. Basta você subtrair, né? Porque você aqui está falando invertido e a 5 centímetros do foco. Então você vai subtrair a posição da imagem da posição do foco. A letra E é a resposta correta. Olha lá, a distância é igual a posição da imagem menos o foco. Posição da imagem 25 centímetros, o foco está a 20. Né? Resposta 5 centímetros. Você tem que ter cuidado aqui que se fosse, por exemplo, uma imagem virtual, o pelinha seria negativo. Não é? Então a distância do foco até a imagem seria a distância focal mais um módulo da distância da imagem, né? Porque a imagem estaria atrás do espelho. Então cuidado com isso aí, tá? Que aí você teria aí um módulo, né? 5. A distância entre um objeto e a imagem que lhe conjuga um espelho côncavo é de 80 centímetros. Bom, vamos uma solução aqui. O negócio é o seguinte, a distância do objeto à imagem, o espelho é côncavo. Então nós teremos aí, olha, entre o objeto e a imagem, como a distância é 80 centímetros, o objeto não está no centro de curvatura do espelho, né? Porque senão a imagem estaria embaixo, a distância seria zero. O que pode acontecer? Nós temos 3 casos aí. O objeto além do centro de curvatura, que é o primeiro caso aí, e a imagem estaria entre o centro de curvatura e o foco. Então nós teríamos P menos pelinha igual a 80. O segundo caso, onde o objeto estaria entre o foco e o centro de curvatura, e aí a imagem estaria além do centro de curvatura. Nesse caso nós teríamos P' menos P é igual a 80. E ainda teríamos um caso do objeto estar na frente do espelho, entre o foco e o vértice, e a imagem do outro lado do espelho, uma imagem virtual. Tá? A distância entre eles poderia ser 80 centímetros. Só que não é o caso, porque logo em seguida ele fala que a imagem é invertida e 5 vezes maior. Isso significa então que a imagem é real. Tá? E para que a imagem seja 5 vezes maior do que o objeto, nós vamos dar aí então, nós vamos encaixar aí no segundo caso. Olha, o objeto vai estar entre o foco e o centro de curvatura, e a imagem vai estar além do centro de curvatura, tá? Porque aí a imagem vai parecer maior. Fala aí que é 5 vezes maior. Analisado isso, olha só o que acontece. Antes você teria que analisar. Será que é P menos pelinha é igual a 80? Ou pelinha menos P é igual a 80? Então, nesse caso aí, olha, quem está mais distante, como é 5 vezes maior, é a imagem. Então, nesse caso, como a imagem é 5 vezes maior, real, nós vamos estar aí no segundo caso. Pelinha menos P é igual a 80. Então, olha, eu vou acabar com o primeiro caso ali, eu tenho que pelinha menos P é igual a 80 centímetros. E como a imagem é invertida e 5 vezes maior, você vai, aumento linear ali igual a menos 5. Tá? O menos, porque a imagem é invertida, 5 vezes maior.
calcule o raio de curvatura do espelho. Eu quero saber o raio de curvatura. Lembre-se que o raio de curvatura é 2 vezes o foco. Então eu vou correr atrás do foco, né? Eu vou tentar calcular o foco, multiplico por 2, eu terei o raio de curvatura. Bom, mas para calcular o foco, vamos lá, nós temos as duas equações. 1 sobre F é 1 sobre P mais 1 sobre U. Eu tenho que conhecer P e P', tá? E P e P' aqui para mim, olha, está como variáveis aqui. Ok? Então vamos ver se a gente tira aqui na segunda. O aumento é menos 5. P' e P. Então o que eu posso fazer aqui? Ó? Achar o valor de P' ou P aqui, ó, em função do aumento, de repente substituir aqui e achar o valor de P e P'. Vou resolver aqui seria um sistema de duas equações, de duas variáveis. Tá? Vamos pegar essa segunda equação primeiro e vamos ver o que a gente pode fazer com ela. Olha, A é igual a menos P' sobre P. O A vale menos 5. Então tem menos 5 é igual a menos P' sobre P. Passa o P multiplicando menos 5, você vai ter que P' é igual a 5P. Já tirei o sinal aqui, né? Porque tem menos, multiplica por menos 1. Então P passou multiplicando 5P. P' é igual a 5P. Bom, mas eu quero achar o foco, né? Eu vou ter que trabalhar com essa equação aqui. Por enquanto não resolveu muita coisa. Eu não tenho P e P'. Eu tenho que P' vale 5P. Eu poderia jogar aqui o 5P também, né? E tentar, mas de qualquer maneira eu vou ficar aqui com duas variáveis. Então vamos jogar com essa aqui, ó. P' menos P não é igual a 80 centímetros? Eu sei que P' vale 5P. Então se substituir no lugar de P' 5P, lá, 5P menos P é igual a 80, já achei o valor de P. Tá? 4P é igual a 80, então P vai ser 20 centímetros. 80 dividido por 4. Achei o valor de P, então é fácil achar P' aqui. Ó. Como P' menos P vale 80, o P não vale 20? P menos 20 é 80, passo 20 somando, vai dar 100. Isso significa então que o P' vai dar 100 centímetros. Tá? Agora eu já tenho P e P', eu posso substituir para achar o F. Tá? Agora ficou fácil, né? Que aí você tem 1 sobre F é igual a 1 sobre 20, que é o P, mais 1 sobre P', 1 sobre 100. Tira o mínimo ali, o mínimo vai dar 100, né? 100 dividido por 20, 5. 5 vezes 1, 5. Mais 100 por 100, 1 vezes 1, 1. Vai dar 1 sobre F é igual a 6 centésimos. Então o inverso aí, olha, o foco vai ser 100 sobre 6. Você pode simplificar aí, 100 por 2, 50, 6 por 2, 3. 50 sobre 3. Então, o foco vale 50 sobre 3 centímetros. Como o raio é 2 vezes o foco, eu terei 2 vezes 50 sobre 3, que vai dar 100 terços, né? O raio vai dar 100 sobre 3 centímetros. Esta é a resposta do problema. Número 6. Bom, vamos a uma de espelho convexo, né? Do lado externo da porta de um elevador existe fixo um espelho convexo que permite ao assessorista acompanhar a movimentação de um passageiro de 1,6 metros de altura. Então eu estou dando aí o O, né? Altura do passageiro. Olha a solução. O, 1,6 metros, que se encontra a 3 metros do vértice do espelho. P, distância do objeto ao espelho, 3 metros. O raio de curvatura do espelho é igual a 4 metros. Eu estou estudando aí o foco, né? Como o foco está na metade do raio, o foco vale 2 metros. Mas fique ligado aí, o espelho não é convexo? Então o foco será menos 2 metros. Porque se você colocar 2 metros aí, fica como espelho côncavo, não pode. Então, foco menos 2 metros. Com base nesses dados, calcule a distância entre o passageiro e a sua imagem fornecida por esse espelho. Olha, fiquem bem ligados aí, né? Como o espelho é convexo, o espelho convexo só vai dar a imagem virtual, direita, do outro lado, né? Do espelho. Então o passageiro vai estar na frente do espelho. Ele está uma distância positiva do espelho. E a imagem vai estar uma distância negativa do espelho. Como eu quero a distância entre o passageiro e a imagem, você vai ter que somar aí, né, a distância entre os dois aí. Você vai ter que pegar a distância do passageiro até o espelho
mais o módulo da distância da imagem até o espelho, porque você não vai poder subtrair aí. Tá? Então você tem esse sinal negativo aí. Então olha, o que eu estou querendo na letra A? A distância do passageiro até o espelho mais a distância, o módulo, né, da distância da imagem do passageiro até o espelho. Tá? Bom, o P eu conheço, o P eu tenho aqui. Antes eu vou ter que calcular então o valor de P'. Eu tenho P e o foco, fica fácil, né? Tá? Na letra B eu quero a altura da imagem do referido passageiro. Quer dizer, na letra B eu vou querer I, né? Qual vai ser o valor de I? Vai ficar fácil de achar também. Então, olha, usando aí a equação de Gauss, olha, na primeira, né, nós temos aí, ó, que 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Vamos substituir aí o foco e P. Tá? Olha que o foco é negativo. Então eu tenho 1 sobre menos 2 é igual a 1/3 mais 1 sobre P'. Tirei o vírgula zero aqui, mas a gente tem que estar atento aqui aos números significativos, né? Ele quer a resposta com 2 algarismos significativos. Então, olha, eu vou passar 1/3 para o primeiro membro subtraindo e inverter, né, como é de costume. 1 sobre P' é igual a menos 1/3 menos 1/2. Tira-se o mínimo de 3 e 2, vai dar 6. 6 por 3, 2. 2 vezes 1, 2, com sinal negativo na frente. 6 por 2, 3, vezes menos 1, menos 3. Então, isso aí, menos 2, menos 3. Então, isso aí vai dar 1 sobre P' vai ser igual a menos 5/6. Bom, P', então, vai ser o inverso disso aí, né? Quanto que vale P', então? Menos 6/5. Bom, agora que eu tenho o valor de P', menos 6/5 de centímetros, né, eu vou poder substituir aqui. Olha, o P' vai dar menos 6/5, não é 1,2? Então, menos 1,2 metros. Substituindo em P mais P', eu terei, olha, a distância P mais módulo de P'. Então, a distância vai ser, quanto que vale P? 3 metros. P', 1,2. Então, eu terei 3 mais 1,2. Resposta. A distância entre o objeto e a imagem é de 4,2 metros. Na letra B, qual a altura da imagem do referido passageiro no espelho, ali, né? Qual a altura da imagem? Olha, como eu tenho agora, eu estou querendo o I, né? Então eu vou ter que usar a segunda. O O, eu tenho P', eu tenho P, eu tenho. Então vamos ver, I sobre O é igual a menos P' sobre P. Então, letra B, qual o tamanho da imagem? I sobre O menos P' sobre P. Substituindo I sobre O, que vale 1,6, é igual a menos o P', que é menos 1,2, já foi calculado aqui, dividido por P, que vale 3. Tá? Eu posso passar aqui o 1,6 multiplicando, ó, menos com menos vai dar mais. 1,2 dividido por 3 é 0,4. Então o I vai ser 0,4 vezes 1,6. Passei 1,6 multiplicando. Os sinais ali já foi estudado. 0,4 vezes 1,6 vai ser a resposta do problema. 0,64 metros. Ou 64 centímetros é a resposta do problema. Bom, a aula praticamente termina aqui, tá? Eu deixei uma lista de exercício anexo aí para você desenvolver. Faça todos os exercícios, tá? Confere as respostas e veja se você entendeu bem a matéria. Como eu avisei no início da aula, tá? Eu vou dar sequência aqui. Eu vou demonstrar agora essa equação de Gauss. Se você estiver interessado em ver como é que surgiu essa equação, é só você dar sequência no vídeo aí. Tá? Mas o objetivo da aula era exatamente a gente conseguir trabalhar com essas duas equações. Ok? Então, da sequência aí, eu vou explicar a equação dos pontos conjugados, equação de Gauss, que é exatamente a equação do foco. 1 sobre F é igual a 1 sobre P, mais 1 sobre P'. Tá? É lá que eu quero chegar. Então, olha, inicialmente, vamos trabalhar com espelho côncavo mesmo. O espelho convexo seria a mesma coisa, tá? A gente trabalha muito parecido. Então, eu vou demonstrar por espelho côncavo e com o espelho côncavo a gente já demonstra as duas equações. Eu vou colocar inicialmente o objeto ali do centro de curvatura. Olha, você sabe que para criar a imagem, aí, olha, todo o raio que incide paralelo ao eixo principal irá refletir passando pelo foco. Todo raio
Aqui normalmente eu uso o foco, né, a segunda. Todo raio que incide pelo foco reflete paralelo. Mas eu vou preferir passar pelo centro de curvatura aqui, que vai ficar mais fácil a demonstração. Todo raio que passa pelo centro de curvatura, né, você observou que eu até estiquei o espelho aqui, todo raio vai voltar sobre si mesmo. Tá? Então, aqui está armado já os triângulos que eu vou querer aqui para fazer a demonstração. Bom, a imagem vai ser formada aqui pelo cruzamento dos raios que saem do espelho. Então eu tenho ali a imagem. A distância do espelho até o objeto a gente chama de P. E a distância da imagem até o objeto a gente chama de P'. Bom, eu representei aqui, né, o vértice, a distância focal e o centro de curvatura. Você sabe que o centro de curvatura é o dobro da distância focal aí em relação ao vértice, né? Então, vamos observar que surgiram aí alguns triângulos. Olha só, eu tenho aqui um triângulo 1 e um triângulo 2, que são semelhantes, porque olha só, oposto pelo vértice aqui, ó, eles são opostos pelo vértice. Você tem um ângulo reto aqui, tá? Dois ângulos iguais, tá? Então são semelhantes, eles são de tamanhos diferentes, mas você vai ter aqui uma semelhança de triângulo. Então eu tenho que o triângulo 1 é semelhante ao triângulo 2. Então eu posso fazer aquelas relações aqui, né? Qualquer relação entre os dois aqui. Olha, eu vou fazer o seguinte, o cateto oposto desse aqui, que eu vou chamar de I, vai estar para o cateto oposto desse, que eu vou chamar de O. Então eu vou ter assim, ó, I sobre O. Por que eu peguei I sobre O? Tá? Porque eu já conheço a equação. A gente vai chegar lá no I sobre O. Não é I sobre O igual a menos P' sobre P? Já fica armado aqui. Que eu poderia fazer O sobre I. Tá? Eu poderia fazer esse cateto oposto sobre essa distância aqui. E fazer a mesma coisa para o outro, né? Cateto oposto sobre essa distância. Então quando eu fiz aqui, ó, o cateto oposto desse dividido pelo cateto oposto desse, o que eu tenho que fazer agora? Pegar essa distância do menor aqui, tá? Que seria o cateto adjacente aqui, né? E dividir pelo cateto adjacente aqui. Tá? Então vamos fazer isso. Ó. Quem é o cateto adjacente menor aqui? Vai ser essa distância toda, que é o centro de curvatura, que é 2 vezes o foco, menos essa distância aqui, ó, que é o P'. Tá vendo? Então se eu fizer aqui 2 vezes o foco menos P', eu vou ter esse cateto adjacente aqui. Vai ser o meu numerador. 2 vezes o foco menos P'. E o cateto adjacente desse aqui, quanto que vai valer? Vai ser o P total, tá vendo que é essa distância toda, menos essa distância aqui, ó. Que aí vai sobrar aqui o cateto adjacente. Então eu terei P menos, quanto que vale essa distância aqui, ó? 2 vezes o foco, que é o centro de curvatura. Então vai ser P menos 2 vezes o foco. Bom, não dá para fazer nada por enquanto, né? Então vamos guardar isso aí, vamos chamar isso de equação 1. Observe que, continuando aqui, eu tenho também 2 triângulos semelhantes aqui, ó, oposto pelo vértice. Então eu vou ter 2 semelhanças de triângulo aqui que eu vou poder trabalhar. Vamos chamar de triângulo 3 e triângulo 4. Tá? Eu sei que o triângulo 3 é semelhante ao triângulo 4. Então vamos lá. Triângulo 3 aqui, ó. Eu vou fazer a mesma coisa, tá? Vou pegar o I, cateto oposto, e dividir pelo O, que é o cateto oposto aqui, ó. Notem que esse cateto oposto aqui é o mesmo tamanho do O, do objeto aqui, ó. Tá? É o mesmo tamanho, que o raio incidente não veio paralelo ao eixo principal aqui. Então eu tenho que aqui é o mesmo tamanho. Então eu terei, ó, I sobre O, que vai estar aqui, será igual a... Bom, vamos cateto adjacente aqui, ó, cateto adjacente do menor. Quanto que vale o cateto adjacente do menor aqui, ó? Vai ser o P', que é isso tudo aqui, menos a distância focal. Concorda? Ó, pega isso tudo aqui, subtrai a distância focal, você tem esse cateto adjacente aqui, ó. Então será P' menos F. E o cateto adjacente desse maior aqui, ó, é o foco, é o valor de F. Tá vendo? Então simplesmente divido por F. Bom, vou chamar isso aí de equação 2. Bom, todas as duas não é I sobre O. Então eu posso igualar as duas. Eu sei que 1 vai ser igual a 2. E aí eu vou trabalhar com essas letras aí, ó. Eu tenho assim, ó,
2F menos P' dividido por P menos 2F, que é igual a P' menos F sobre F, que está aqui. Tá bom, como é que eu vou resolver isso? Aí vamos lá. Vamos tirar um mínimo aqui, ó. O mínimo aqui vai dar F que multiplica P menos 2F. Não é? Tirar um mínimo ali, ó. F que multiplica P menos 2F. Dividido por P menos 2F, F, que multiplica 2F menos P'. Ou seja, F que multiplica 2F menos P' vai dar 2F ao quadrado menos F'P'. Concordou aqui? Tá? P menos 2F simplificou, sobrou só F. 2F vezes F, 2F ao quadrado. P' vezes F, F'P'. Menos F'P' aqui. Fazer a mesma coisa aqui, ó. F, P menos 2F dividido por F vai dar P menos 2F, que multiplica P' menos F. Vamos deixar esse produto indicado para a gente desenvolver isso aí. Você pode simplificar o denominador agora, né, que eles são iguais. Você vai ficar só com o numerador ali, ó. Vamos repetir aqui, ó. 2F ao quadrado menos F'P', tá aqui, será igual a, ó, P vezes P' vai dar P', tem aqui, P'. P vezes F vai dar PF, com sinal negativo, né? Que é mais com menos, então menos PF. Menos 2F vezes P' vai dar menos 2P'F. Menos 2P'F. Menos 2F vezes menos F vai dar mais 2F ao quadrado. Mais 2F ao quadrado. Bom, como eu tenho 2F ao quadrado aqui, 2F ao quadrado aqui, vou passar para cá subtraindo, ele vai sumir, né? A gente pode cortar isso aí. Então agora, olha, vamos lá devagar. Eu tenho aqui F'P', eu vou passar o F'P', eu tenho F'P' aqui também. Eu tenho Fp, P'F. Vamos passar isso devagar para cá, olha. Aqui eu tenho P'F menos 2P'F, aqui menos F'P'. Eu vou passar para cá mais 2P'F. Então vai dar menos F'P' mais 2F'P'. Tá vendo? Repetir aqui. Passei esse para cá somando. Tá? O menos PF, vou passar para cá somando, mais PF, será igual a P'P. Menos F'P' mais 2F'P' vai dar F'P', né? Aí eu terei F'P' mais PF, que é igual a P'P. Bom, aqui que a gente faz a mágica, tá? Porque o que eu vou fazer agora? Note que a gente tem várias letras aí comuns, mas não tem nenhuma letra comum a todos. Para tentar melhorar a cara disso, então, nós vamos dividir os dois lados por todas as letras que nós temos aí, ó. F, P', Aqui que é feita essa mágica. Tá? Você dividindo os dois membros pelo mesmo número, você não vai alterar nada. Vai ser a mesma equação. E aí, quando você faz essa divisão, o que vai acontecer? Olha, vamos botar aqui a divisão. F'P' dividido por F'P', PF dividido por F'P', P'P dividido por F'P'. Olha, F'P' com F'P' aqui simplifica. Vai dar 1 sobre P, aqui no primeiro, 1 sobre P. Tá? Aqui, PF com PF simplifica, vai dar 1 sobre P'. Tá aqui, 1 sobre P'. P'P com P'P simplifica, vai sobrar F, 1 sobre F, 1 sobre F. Tá aí a equação de Gauss demonstrada. 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Tá bom? E aí aquele detalhe, né? Aí você vai ter os estudos dos sinais, tá? O foco positivo, espelho côncavo, foco negativo, espelho convexo. P vai ser sempre positivo para a gente. O P' positivo, imagem real, está na frente do espelho. P' negativo, imagem virtual, vai estar atrás do espelho. Bom, agora que nós chegamos aqui, eu vou aproveitar essa equação para demonstrar a equação do aumento linear. Então eu poderia usar qualquer uma dessas duas aqui, tá, junto com essa daqui. Eu quero provar quanto que vale I sobre O. Eu sei que o aumento linear é igual à razão entre o tamanho da imagem e o tamanho do objeto, pela lógica aí. Né, aquilo que eu comentei, se a imagem é 2 vezes maior do que o objeto, o aumento linear é igual a 2. Então eu já sei que I sobre O é um aumento linear. Mas eu quero aquela equaçãozinha que está em função de P
e P'. Então, olha, vamos esquecer, eu vou apagar tudo aqui, deixar a figura do jeito que está, vou apagar esse 1 também, que eu vou trabalhar com 2. Eu vou trabalhar com essa igualdade 2 e essa igualdade aqui, equação de Gauss, que nós já chegamos. Tá? Então eu vou apagar tudo, vou deixar só 2 aqui. Tá? O que eu posso fazer aqui com essa 2? Olha, vamos desenvolver aqui. I sobre O é igual a P' sobre F. Né? Eu vou separar isso aqui. Ó. P' sobre F menos F por F1. Tá? Eu simplesmente fiz a divisão aqui para separar isso. Por que eu quis fazer isso? P' sobre F. O F não está no denominador aqui. Eu não posso colocar que isso aqui é 1 sobre F que multiplica P' menos 1. Vamos separar aí. Ó. 1 sobre F que multiplica P' menos 1. 1 sobre F, pela equação de Gauss, é o quê? 1 sobre P mais 1 sobre P'. A equação que nós acabamos de ver, de demonstrar. Então eu vou substituir aqui por 1 sobre P mais 1 sobre P'. Olha lá, tá vendo? 1 sobre F, eu substituí por 1 sobre P mais 1 sobre P', que multiplica P' menos 1. Tá? E agora vamos resolver isso aqui. Olha, aqui vai ficar P' sobre P, né? I sobre O multiplica P' aqui dentro, vai ser P' aqui, multiplica P' aqui. Então eu terei que, olha, I sobre O vai ser igual P' vezes 1, vai dar P' sobre P. Coloca ali, P' sobre P. P' vezes 1, P' por P', 1 mais 1. Repete esse menos 1 aqui, menos 1. Olha, mais 1 menos 1, 0. Olha a equação. I sobre O é igual a P' sobre P. Ah, falta o sinal negativo. É realmente. Mas por quê? Eu não estudei sinal aqui. Tá? A imagem aqui não estaria de cabeça para baixo, esse I aqui teria que ser negativo. Tá? Mas então a gente vai colocar esse sinal negativo aqui para consertar isso. Tá? Olha, para cima é positivo e para baixo é negativo. Então esse meu I aqui seria menos I sobre O é igual a P' sobre P. Esta vai ser a equação. Tá? Porque quando o I agora for negativo, na hora que você vier substituir na equação, você vai ter aqui, ó, negativo. Com esse negativo aqui vai ficar positivo, porque P' e P é positivo. O O é positivo. Tá? Então só tem valores positivos aqui. O I. Então quando o I for negativo, vai conferir, vai ficar positivo. Tá? Porque menos com menos vai dar mais. Então esse sinal menos aqui veio exatamente para consertar a equação, para a gente saber exatamente se a imagem vai estar acima do eixo principal ou abaixo do eixo principal. Como você pode multiplicar os dois lados aí, né? Tanto faz onde tiver esse sinal, posso multiplicar os dois lados por menos 1, eu posso passar o sinal então lá para o menos P' sobre P. Ok? Então, olha, se P' e P tiverem o mesmo sinal, ou seja, real, né? O objeto real e a imagem real, a P' e P, né? A distância do objeto até o espelho, positivo, distância da imagem até o espelho, positivo, a imagem vai estar de cabeça para baixo. Você vai achar um valor para I negativo, porque O é positivo, né? Aí você acharia um valor negativo ali. Tá bom? Então essa é a fórmula do aumento linear transversal. Cheguei a partir da primeira que já estava demonstrada. Eu acho que fica mais fácil assim. Tá bom? Ó, próxima aula eu vou começar então refração. Estou acabando a parte de espelhos esféricos por aqui.